Bom, voltando. Como eu disse, ele precisa de um complemento, tá? Nesse caso aí, eu coloquei assim, ó. Coloquei com números na folhinha de vocês, tá? Precisam e de carinho. Coloquei. Precisam é um verbo transitivo, por quê? Por que transitivo? Porque ele transita, ele precisa de um complemento. Se ele exige um complemento, ele só pode ser um verbo transitivo. E o 2, que eu coloquei aí no D carinho, complemento verbal. Por que complemento verbal? Porque ele complementa quem? Um verbo. Complemento verbal que vai receber o nome. Eu ia falar depois, mas já que tá aqui na parte da folhinha, então não tem problema. Que vai receber o nome de objeto, ok? Então, o meu complemento verbal vai receber o nome de objeto. Agora, a gente vai aprofundar mais. Então, a gente vai falar sobre o verbo transitivo especificado, tá? O verbo transitivo, ele pode ser direto, quando o complemento vem ligado ao verbo diretamente, sem preposição obrigatória. Então, vou apagar aqui, tá? Vou apagar o exemplo não, vou apagar só só o que eu havia escrito embaixo. Então, o primeiro exemplo é: nós escutamos nossa música favorita. Nós escutamos nossa música favorita. Qual é o primeiro ponto que eu falei? Achar o verbo. Cadê o verbo? Escutamos. Tranquilo até aqui? Achou o verbo, a gente vai perguntar. Vai olhar pra ele e vai falar: nós escutamos. Vamos pegar a estrutura toda. A gente achou o verbo. Nós escutamos o quê? Nossa música favorita. Então, o que nós percebemos aqui? Que escutamos não pode ser verbo intransitivo, porque ele sozinho não fornece o sentido completo. Ele precisa de um complemento. Então, se ele precisa de um complemento, eu já tenho um verbo transitivo, eu já tenho um VT. E aí eu falei o seguinte, que o verbo transitivo direto é aquele em que o verbo se liga ao complemento sem o auxílio de uma preposição obrigatória, tá? Porque depois existem casos de objeto direto preposicionado, tá? Mas não vou falar sobre isso não, principalmente no 7º ano, tá? Então, nós escutamos, não faz sentido completo, precisa de um complemento. Isso aqui é o meu complemento, que, como eu disse, recebe o nome de objeto. Aqui eu botei OBJ, mas eu utilizo só o Ozinho, tá? Então, aqui nós temos um verbo transitivo. Transitivo porque ele precisa de complemento. Eu disse que ele é direto quando o meu verbo se liga ao meu complemento sem o auxílio de uma preposição. Professora, preciso saber as preposições? Com certeza. Preciso saber as locuções? Não, eu preciso que vocês saibam das preposições. Porque se você não conseguir, se você não sabe que o de é uma preposição, que o com, que o para que eles são preposições, vai ficar muito difícil de você conseguir identificar dentro da sua pergunta, tá? E até porque às vezes a preposição está escrita aqui, mas ela, na verdade, não se classifica dentro de um verbo transitivo indireto. Mas depois a gente chega lá, tá? Então eu preciso só que vocês saibam o que é uma preposição, tá? Lembrando que a preposição é aquela que liga uma palavra a outra, tá? Estabelecendo sentido. Então, vou com você. Eu não posso falar vou você, tem o com aí no meio estabelecendo a ligação entre o vou e você, tá? E aí nós temos aí o sentido, ok? Então, o com aí é uma preposição e eu preciso que vocês saibam. As principais, de, com, para, são as preposições mais comuns dentro desse assunto aqui, beleza? Voltando. Então, aqui verbo, o escutamos é um verbo transitivo, tá? Porque ele precisa de um complemento e o complemento está aqui. Qual é o nome do complemento? Objeto, ok? Então, vejamos. Deixa eu trocar de caneta aqui. Aqui existe alguma preposição? Vamos perguntar ao verbo. Nós escutamos. Quem escuta, escuta alguma coisa. Na minha pergunta, existe alguma preposição?
Não. Quem pergunta, pergunta algo ou alguma coisa, ok? Então, a primeira parte da minha pergunta não pede preposição dentro da minha segunda. Então, quem pergunta, pergunta alguma coisa. Se não pede preposição, eu tenho um verbo transitivo direto. Por que direto? Porque o verbo se liga diretamente ao meu complemento sem preposição, sem o auxílio da preposição obrigatória. Beleza? Nossa, confuso, professora. Calma. Calma, que vocês vão conseguir visualizar. Então, novamente aqui, nós escutamos. Quem escuta, tem que perguntar ao verbo. Quem escuta, escuta alguma coisa. Então, deixa eu só anotar aqui. Vou só apagar aqui. Nós escutamos. Quem escuta, vou botar embaixo, tá? Quem escuta, escuta algo. Ou alguma coisa. Quem escuta, escuta algo. Aqui dentro, tem auxílio de preposição? Um de, um para, um com dentro da minha pergunta? Não. Dentro da minha proposição aqui, tem alguma dentro da minha proposição, que é aquilo que eu coloquei aqui, tem alguma preposição? Não, então é transitivo direto, porque o meu verbo se liga ao meu complemento de forma direta, sem o auxílio de uma preposição. Tranquilo até aqui? Se eu digo, ai, professora, confuso, vamos em mais um exemplo? Beleza? Não tá na folhinha não, tá, gente? Vai vir da cabeça aqui agora. Eu amo você. Eu amo você, ok? Então, vamos olhar para o verbo. Primeiro passo, a gente tem que destacar o verbo, tá? Então, eu amo você. O que a gente tem que perguntar para o verbo? Que eu amo. Faz sentido? Eu amo. Se não estiver dentro de um contexto, né, ou seja, de algo que eu tenha falado a respeito, por exemplo, eu estava falando com os meus pais e eu falei pra ele que eu os amava, por exemplo. Se não estiver dentro de um contexto, falar eu amo não faz sentido. Eu amo. O quê? Aí você vai falar o quê, professora? Ou quem, professora? Você. Então, o meu verbo, ele é transitivo, porque ele precisa de um complemento, que é aqui o você. Qual é a pergunta que eu vou fazer? Quem ama, ama alguém, certo? Então, qual é a pergunta que eu vou olhar? O que eu vou falar pro verbo? Quem ama, ama alguém. Não ama a alguém, ama alguém. Então, ama alguém. Aqui eu tenho um verbo e aqui eu tenho um pronome, tá? Entre eles, entre ama e alguém, tem alguma preposição como a? Não, eu não tenho preposição. Se eu não tenho, o meu verbo se liga ao meu complemento, que recebe o nome de objeto de forma direta, ok? No final, depois que eu terminar a explicação do direto e do indireto, eu faço uma ilustração, digamos assim, tá? De um exemplo para que vocês possam visualizar com mais facilidade isso, tá? Mas tem que perguntar pro verbo. Quem ama, ama alguém. Quem? Você. Você é o meu objeto. Por que é verbo transitivo direto? Porque o meu verbo se liga ao meu complemento sem o auxílio de preposição. Beleza? Vamos lá. Próximo. Tô apagando, tá, gente? Indireto. É quando... Deixa eu só botar aqui. É quando o complemento que recebe o nome de objeto vem ligado ao verbo indiretamente com preposição obrigatória. Então, peraí, o meu verbo tá ligado ao complemento com o auxílio de uma preposição. É basicamente isso. O direto,
ele não tem preposição obrigatória e o indireto tem preposição obrigatória. Então, separei o verbo. Quem precisa, precisa de alguma... Ai, minhas canetas estão difíceis, gente. Precisa de alguma coisa, tá? Então, o meu verbo precisa tá ligado, quem precisa, precisa de alguma coisa. De quê? De carinho. O meu verbo tá ligado ao meu complemento, mas tem alguém aqui, ó, nesse meio, que recebe o nome de preposição. Então, o meu verbo está ligado ao meu complemento, que é o quê? Carinho, de carinho, por meio, de forma indireta, porque tem alguém aqui, ó, no meio empatando. Tá? Quem que tá empatando, entre aspas, tá, gente? É a preposição. Então, eu não falo, as crianças precisam carinho. Não. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Quem precisa, precisa de alguma coisa. O precisa é o meu verbo e alguma coisa é o meu complemento, tá? Vou botar aqui, complemento. Na minha pergunta, entre o meu verbo e o meu complemento, existe alguém que tá aqui se metendo. Quem está se metendo? A minha preposição. Então, quem precisa, precisa de alguma coisa. De quê? De carinho. O nome disso aqui é preposição. O de aqui é uma preposição. O meu verbo, então, está ligado de forma indireta. Então, é um verbo transitivo. Transitivo porque não está escrito completo. E indireto. Por quê? Porque, na verdade, eu preciso de uma preposição. O meu verbo está ligado ao meu complemento. Qual a palavra mais importante? O que dá mais sentido aqui? É o carinho, tá? Mas quem é que está no meio do verbo atrapalhando toda a minha estrutura normal? O de, que é a minha preposição. Então, o verbo está ligado indiretamente ao meu complemento, porque há o auxílio aqui de uma preposição. Não está ligado direto, porque, na verdade, tem uma preposição aqui nesse meio. Beleza? Tranquilo até aqui, gente? Espero que sim. Agora aqui o exemplo da folhinha. Ah, professora, ainda não peguei o indireto. Tudo bem. Eu só quis utilizar o exemplo que já estava no quadro, tá? Mas vamos lá. Eu gosto de sorvete. Eu gosto de sorvete. Primeiro passo é separar o verbo. Gosto. Eu gosto. Faz sentido completo? Não, porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Então eu tenho o verbo transitivo. Gosto. O de sorvete é o meu objeto, certo? Que é o meu complemento. Ok? Então vamos lá. Agora eu tenho que perguntar para o verbo. Quem gosta, gosta de alguma coisa. O gosta e o alguma coisa, o gosta é verbo, alguma coisa é complemento. O de tá aí no meio. Se tem alguém no meio, é uma preposição. Então aqui, ó, tem uma preposição. Então esse verbo tá ligado ao meu complemento de forma indireta. Vamos supor que eles estivessem dando as mãos. Teria alguém aqui nesse meio. Então é um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto, consequentemente, o meu objeto vai ser um objeto indireto. É o famoso OI, objeto indireto. Eu não falei do eu amo você, por exemplo, você seria o meu objeto direto, porque o complemento do meu verbo, qual é o nome do complemento? Objeto. Se o verbo é indireto, transitivo indireto, o meu complemento só pode ser transitivo indireto, beleza? Agora eu vou entrar na segunda parte, mas vamos fazer o seguinte, no próximo vídeo a gente vai trabalhar com o transitivo direto e indireto.